A paz do Senhor, Pastor J.C. Silva aqui contigo para iniciar um novo trimestre na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos iniciar aqui uma importante etapa da solidificação da fé cristã, buscando aí fornecer elementos estruturantes para a resiliência cristã em meio aos dias trabalhosos pelos quais a igreja ela está passando e ainda deverá passar. A temática do trimestre ela é comentada pelo bispo Abner Ferreira, e ele chama a atenção para a necessidade do cristão transformar aí as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Serão lições com base na história de vida dos heróis da Bíblia Sagrada, pessoas que superaram desafios em tempos de escassez, de guerras e de angústias. De forma geral, a sociedade ela tem atravessado aí diferentes períodos de adversidade, também em diferentes proporções, ora em proporções mais profundas, ora em proporções mais leves. Na atualidade, a humanidade está passando aí pela pandemia do coronavírus, que provoca a doença chamada Covid-19. Fora aí esse panorama mundial que é muito preocupante, em outras situações de doenças, guerras, perseguições ideológicas, tem confrontado diariamente e também testado a fé cristã. Crises políticas, financeiras, calamidades sociais, catástrofes na natureza, abalos emocionais, abalos psíquicos, são, entre outras coisas, que têm gerado aí diversos cenários de adversidades que precisam ser enfrentadas e superadas de maneira que provoque aí o menor dano possível nos diferentes aspectos da vida humana. As Escrituras é um manual por excelência, com muitos exemplos práticos de situações aflitivas que foram vivenciadas e também superadas pela nação de Israel, bem como por diversos outros personagens comuns como eu e você. São exemplos que devem ser observados e cujos princípios e estratégias que eles utilizaram servirão aí para a superação dos necessários enfrentamentos na atualidade. As informações serão fornecidas, os esclarecimentos ao longo do trimestre eles serão expostos e o mover do Espírito Santo de Deus está à sua disposição para agir em você, por você e através de você, mostrando aí o norte para que a glória de Deus seja sobre sua vida e você venha a ser honrado pelo Senhor. Aproveitar a oportunidade de aprender e implementar ações proativas para a superação da dependência de Deus é uma decisão única e exclusiva sua. Quando aí as coisas apertam e as possibilidades se esvaem aí na escuridão das incertezas, é natural a pessoa se perguntar: como prosperar em uma situação como essa? É justamente esta inquietante indagação que nós vamos responder à luz das Escrituras no decorrer desse trimestre, mais especialmente na lição de hoje. Sim, é plenamente possível prosperar em meio às crises. E para essa temática de hoje, o bispo Abner Ferreira, ele propõe como textual Gênesis capítulo 26, versículo 2, que diz: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. O texto de referência base da reflexão da temática de hoje está em Gênesis, capítulo 26, versículos 1 a 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque no território de Gerar. Todo pai de família, diante de uma crise,
é natural que ele procure buscar aí alguma alternativa para amenizar as crises e evitar também a escassez dentro de casa, o que pode comprometer, além da criação dos filhos, o sustento da família, pode comprometer também aí os projetos em andamento. Essa foi a reação natural de Isaac quando a crise se instalou e, infelizmente, veio a fome na terra, como diz o texto bíblico, tendo em vista aí a improdutividade do solo. A notícia também que se alastrou na sociedade daquela época era que no território do Egito a situação era de normalidade e muitas famílias estavam se dirigindo ao Egito para pelo menos passar aí essa temporada de crise, essa temporada de fome instalada aí no território de Canaã. Isaac, ele olha e vê essa opção, essa alternativa, como sendo bastante interessante. E ele pensa, ele começa a trabalhar para implementar essa decisão de também, talvez, descer até o território do Egito. Foi aí que o Senhor aparece a Isaac. E nos versículos 1 e 3, o Senhor diz para Isaac: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra. O que é que Deus realmente estava querendo dizer para Isaac? O que Deus estava querendo dizer, em outros termos, é o seguinte: Isaac, é possível sobressair a escassez de alimento e ainda prosperar. Não deixe a crise te dominar, pois a bênção de Deus está sobre sua vida. Foi nesse momento que Deus confirma aí em Isaac a aliança abraâmica. A pedagogia de Deus, a forma de Deus agir, dele ensinar, pode às vezes até parecer ser extrema e impossível de ser implementada. No entanto, uma solução ela só pode vir à tona se existir um problema a ser resolvido. Muitas vezes as pessoas elas questionam a forma de Deus agir, mas a todo instante fazem a mesma coisa, repetem as mesmas ações realizadas por Deus. Por exemplo, as crianças elas adentram aí em uma escola sem saber ler e escrever. E quando elas saem na universidade, elas saem peritas em diversas áreas de atuação. O que é que ocorreu ao longo desse período da criança entrar sem conhecer a letra, sem saber escrever, sem saber ler, e quando ela sai formada, especialista ou doutora ou mestra numa determinada área? Simples o que aconteceu. Os professores eles propuseram problemas e ajudaram as crianças a encontrar as respostas. Com o passar do tempo aí, os alunos eles começaram a encontrar as próprias respostas, expandiram seus conhecimentos, suas experiências e se tornaram pessoas influentes e importantes na sociedade da sua época. Agora que Abraão tinha morrido, Isaac ele precisava ser escolarizado no seu relacionamento com Deus e ter aí as suas habilidades espirituais, físicas e materiais desenvolvidas na presença de Deus, para que Isaac pudesse se tornar também um referencial na história da humanidade. Deus havia prometido abençoar a descendência de Abraão. E para que essa realidade ela se concretizasse, Deus não dependia de situação favorável para que facilitasse a sua missão de cumprir o que ele mesmo prometera. Aliás, quanto maior a adversidade, maior seria a lição extraída por seu aluno agora, Isaac. Maior também seria o seu grau de experiência e de intimidade com Deus. Diante das experiências contadas por Abraão a Isaac, da forma como Deus lhe havia ensinado preciosas lições, como por exemplo, gerar filhos na velhice com uma esposa estéril, fazer prosperar em locais para os quais ele se dirigia, independente das circunstâncias serem favoráveis ou não. Derrotar inimigos aparentemente mais fortes e mais bem preparados. Prover um cordeiro para um sacrifício num local isolado, no momento em que o pai e o filho enfrentavam a maior prova de completa devoção a Deus. O único recurso utilizado aí por Abraão foi a sua fé viva em Deus. Sua submissão a Deus o conduziu em todos os momentos bons e também nos momentos de grandes adversidades. Agora era a vez de Isaac aprimorar o seu aprendizado, que sem dúvida iniciou lá no Monte Moriá em companhia do seu pai Abraão. Um belo exemplo foi a concordância de Isaac com o seu pai. Foi um exemplo de obediência, de fé na ação de Deus. Isaac ele se permite ser amarrado no altar improvisado, o qual ele seria sacrificado a pedido de Deus
a Abraão, mas que ele saiu de lá ileso por providência divina. Exercitar a fé em meio à dor é uma necessidade atual, como nos dias de Abraão e de Isaac. Com certeza absoluta, a forma como Abraão e Isaac exercitaram a fé de maneira íntima com Deus é um exemplo digno de ser seguido. Observando aí de forma atenta, pode-se perceber que nos momentos de maiores crises, a fé de Abraão e Isaac fez a diferença nas atitudes em que eles tomaram. Como pai, Abraão ele estava deixando exemplo a seu filho de que ele serviu a um Deus provedor. De fato, é a mais pura verdade que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. O escritor Gordon Lindsay, ele afirma que no caso específico de Abraão, quando ele se dirige ao Monte Moriá para sacrificar Isaac a pedido de Deus, e que Deus o impediu de fazê-lo, Deus estava apenas mostrando a toda a humanidade, não somente a Abraão e a Isaac, mas a toda a humanidade, que sacrifícios extremos por parte do ser humano são dispensáveis diante de Deus. Deus nunca vai exigir algo extremo de você, mesmo que ele se proponha a testar a sua fé, simplesmente para que você possa perceber que compensa seguir as suas instruções, atender as suas orientações, para, por fim, experimentar um mover sobrenatural e uma alegria inexplicável. Isaac, ele conheceu o Deus da provisão em companhia de seu pai. Deus trabalhou para mostrar a Isaac que a bênção que ele estava proferindo sobre a sua vida não estava restrita à existência física do seu pai Abraão, mas na continuidade da obediência às instruções recebidas pelo pai, vindas da parte de Deus, a fim de que Isaac ele preservasse o legado que ele recebeu do pai e que estaria aí transmitindo aos seus filhos. E nesse texto aqui em Gênesis capítulo 26, chegou o momento de Isaac ter as suas próprias experiências com Deus de maneira mais intensa, de vivenciar a fé que estava arraigada em seu coração. Não bastava ser filho de Abraão, tinha que evidenciar a fé de Abraão. Não basta você ser aí, no mundo espiritual, descendente de Abraão, como diz as Escrituras. Você precisa evidenciar a fé de Abraão. Precisa evidenciar a fé da pessoa que te ganhou para Jesus, que te ensinou os primeiros passos na vida cristã. Você precisa dar sequência ao legado espiritual que foi construído, repassado a você e que você terá a responsabilidade de passar aos seus sucessores, aos seus descendentes. Você pode se ver na história de Isaac. A crise chegou para ele como chegou para você ou ainda irá chegar na sua vida. Isaac ele já havia experimentado outras crises na companhia do seu pai, mas o seu pai estava lá para orientar a família, para prover, para conduzir a família e saírem da crise. Mas agora, com 2 filhos, Esaú e Jacó, Isaac precisava ensiná-los, assim como foi ensinado pelo seu pai, ele precisava transmitir essas experiências, esse ensinamento aos seus filhos. E foi vivenciando a pior crise de sua história, o momento em que Isaac chegou a buscar refúgio em Gerar, na terra dos filisteus. Foi lá que Deus o fez prosperar em meio às crises. O bispo Abner, ele chama a atenção para o fato de que todo ser humano passará por momentos de abundância, como também por algum tipo de crise existencial ou crises relacionadas aí à escassez. O que cada pessoa precisa é perceber que é Deus que pode prover, nos momentos de crise, os maiores milagres já vivenciados pelo ser humano. A crise foi um instrumento divino para que Isaac se destacasse em meio a todos os seus conterrâneos e chegar a ser reconhecido por eles, por todas aquelas pessoas, como uma pessoa bendita por Deus. Por um pequeno período, Abimeleque ele se imaginava ser a pessoa mais importante de Gerar, porque ele era o rei dos filisteus naquela região. No entanto, a ação de Deus na vida de Isaac fez com que Abimeleque o procurasse para ter também aí a sua proteção. A questão era que, por permanecer servindo ao Deus de Abraão, Isaac ele possibilitou que a bênção de Deus na vida do seu pai Abraão permanecesse sobre
a vida dele também. Eu te pergunto, o que é que você tem feito para que a bênção de Deus sobre a vida de Abraão permaneça sobre a sua vida? O que é que você tem feito para que a bênção de Deus sobre a vida das autoridades espirituais que Deus tem levantado na sua época permaneça sobre a sua vida? Com a morte aí de Abraão, Isaac passou a ser o responsável por tudo, o provedor da família, como também de todos os seus empregados. Com a morte das atuais lideranças espirituais ou familiares, eu te pergunto, Deus poderá contar com a sua lealdade? Deus poderá contar com a sua obediência às suas instruções ao longo das páginas sagradas? Se Ele puder contar, a sua prosperidade em meio às crises estará garantida. É inevitável que você tome importantes decisões em meio às crises. Observando o contexto das Escrituras, há 13 registros de períodos de fome, indo desde o período da fome que instalou na época de Abraão até os dias do apóstolo Paulo no Império Romano. A crise aí nos dias de Isaac foi o segundo período de fome na face da terra relatado nas Escrituras. E Isaac estava pronto para enfrentar, estava firme na sua fé em Deus. Você também precisa estar pronto para encarar e superar as crises, pois cada escolha tem um grande peso na vida de uma pessoa. O futuro de uma pessoa tem como base as escolhas, as decisões tomadas hoje. É hoje que você constrói o seu amanhã. Você precisa entender que Deus lhe permite passar por adversidades hoje para que você seja testado, para lhe dar a oportunidade de decidir ser resiliente, de decidir superar ou se entregar, se deixar o caos se instalar na sua vida. Por vezes a pessoa pode tender a tomar posições contrárias à vontade de Deus. Aí o Espírito Santo entra em ação para despertar a pessoa, para que ela possa rever as suas decisões tomadas, ou até mesmo as futuras decisões que precisarão ser tomadas. Deus ele apareceu e falou com Isaac. Tomar a decisão de ficar onde Deus lhe mostraria era uma decisão pessoal que somente Isaac poderia tomar. Te orientar a seguir as instruções, os princípios estabelecidos por Deus, os pastores e líderes que Deus colocou sobre a sua vida estão fazendo. Tomar a decisão de seguir é algo pessoal, é exclusivo seu. A obediência gera prosperidade, já a desobediência ela gera decadência e miséria. Infelizmente, as pessoas na atualidade elas se sentem insultadas e até violadas só em imaginar serem provadas ou testadas. Seriam aí as pessoas de hoje melhor do que Noé, do que de Abraão, do que Moisés, Ruth, do que Paulo e muitos outros personagens bíblicos que foram provados para serem aprovados? Se eles foram provados, por que é que você não pode ser? Se eles tiraram proveito nas provações, se expandiram na dependência de Deus, por que seria diferente com você? Isaac, ao escolher decidir obedecer, foi extremamente abençoado por Deus, ao ponto de seus vizinhos terem inveja dele. Faça aí uma avaliação do cenário vivenciado aí por Isaac e também por sua família. Você vai perceber que era algo desesperador. A anormalidade ela traria consequências de escassez de alimento, o empobrecimento, a desordem social, doenças e desequilíbrio emocional, dentre tantos outros problemas. Você consegue perceber que o cenário ele é idêntico ao que a humanidade está experimentando hoje com a pandemia aí do coronavírus? Naquele cenário de crise, Deus abençoou Isaac, pois quem segue as recomendações divinas, além de triunfar sobre os problemas da vida, evita muitas outras situações aflitivas e vexatórias. Isaac teve preservado a sua família, construiu um grande patrimônio, foi perseguido por seus vizinhos, mas cada vez ele prosperava ainda mais. Essa foi a forma que Deus utilizou para deixar claro que as adversidades da vida são apenas instrumento nas mãos de Deus para Ele cumprir suas promessas na vida de seus servos e dos descendentes dos seus servos. Sim, é possível prosperar em tempo de crise. E a única explicação para a prosperidade na vida de Isaac é a bênção de Deus sobre ele. O fato de Abraão ter obedecido à voz de Deus, guardado seus mandamentos, seus preceitos, seus estatutos e suas leis, como diz aqui em Gênesis capítulo 26, versículo 5, fez com que Deus se comprometesse aí em abençoar seus descendentes.
A bênção de Deus na vida dos pais acompanha os filhos até 1000 gerações. No entanto, a sua prosperidade em tempo de crise dependerá das suas atitudes. Apesar de Isaac ter herdado aí uma grande riqueza e a bênção de Deus sobre a vida do pai, caso ele tomasse atitudes erradas, ele perderia tudo, entraria em colapso, seria a sua autodestruição. Mesmo rico, Isaac ele continuou trabalhando, nunca cruzou os braços. Mesmo Deus havendo prometido abrir as janelas do céu para derramar as bênçãos, Isaac ele fez a sua parte, lançou a semente na terra, acreditando que Deus faria a semente germinar, brotar e frutificar. O bispo Abner Ferreira ele afirma que o próprio Jesus ele alertou que a pessoa deve esperar por provações e por sofrimentos, pois isso faz parte da vida humana. A própria semente, para germinar, brotar e frutificar, ela precisa morrer. Ou seja, ela precisa passar por uma situação considerada extrema. Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus, vivendo na condição de ser humano, sem se utilizar de nenhum dos seus atributos divinos, venceu toda a sorte de provações, perseguições e privações. Do mesmo modo, caso você decida tomar a atitude de ir à luta, encarar os desafios e as aflições da vida, confiando e dependendo de Deus, você vencerá. Atitudes idênticas geram resultados idênticos. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. Pode parecer desnecessário dizer isso, mas vale como ponto aí de reflexão frente aos resultados que você espera obter na vida espiritual, na vida física, emocional, social ou financeira. Os resultados que você espera dependem das atitudes que você tomar ainda hoje. Diante das provações e sofrimentos da vida, não esmoreça nem se deixe abater, pois a vitória é certa para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 7, Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma ela não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, disse Jesus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, a Escritura Sagrada, estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Cristalize essa verdade em sua vida. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável, e isso independe de onde você estiver e de quaisquer situações adversas que você experimente ou venha experimentar na vida. Na história de Isaac, em Gênesis capítulo 26, versículos 15 a 18, além da fome e da seca experimentado por ele e por sua família, os poços que eram cavados pelos colaboradores de Isaac eram entulhados com pedras aí pelos filisteus. Isso mesmo, a coisa estava feia, mas continuou a piorar. No entanto, Isaac não se abateu, sempre ele seguia avante, cavava um novo poço e encontrava água viva. A perseverança foi a marca registrada de Isaac e também deve ser a sua marca. Assim como Isaac, tenha certeza que existem mananciais de águas vivas à sua espera, basta você continuar cavando. Você que tem abandonado os poços espirituais cavados por seus pais físicos ou espirituais, enquanto você continuar parado ou paralisado, estará apenas postergando o momento de ter acesso a águas vivas. Fique certo de que mesmo em meio às crises, todos reconhecerão que Deus é contigo. Basta que onde quer que você esteja, a preciosa presença de Deus, ela esteja dentro de você. Veja aí o caso de Isaac. Um dia, ele vê o seu vizinho Abimeleque, rei dos filisteus na região de Gerar, se aproximando. Será o que ele queria? O impressionante é que ele estava vindo sem os seus soldados. E Isaac lhe pergunta quando ele chega bem próximo, por que viestes a mim? E eles disseram, havemos vistos, na verdade, que o Senhor é contigo. O dia que o inimigo chegar a reconhecer que o Senhor é contigo, ele irá adotar uma postura diferente em relação a você, em relação à sua família e às atividades que você exerce. Para que isso ocorra, você precisa reservar tempo para estar com Deus, para cultivar uma amizade íntima com o Senhor. Aí será o próprio Deus que se encarregará de implementar as soluções necessárias.
Em nenhum momento Isaac ele se vangloria ou tenta oprimir os seus perseguidores. Como com frequência se vê na atualidade, quando uma pessoa começa a experimentar algum tipo de prosperidade, ele já quer estar em posição e encontrar alguém que um dia o afrontou para querer esfregar na sua cara. Muitos, ao invés de glorificar a Deus pelas bênçãos recebidas, preferem afrontar as pessoas que eles elegem como suas adversárias, suas inimigas ou as suas desafetas. E isso é muito lamentável no mundo cristão. A bênção de Deus na vida de Isaac serviu para que Deus fosse glorificado e além, para que a bênção de Deus ela fosse estendida aos moradores de Gerar, que em dados momentos da vida de Isaac também o abençoou. Afinal, a promessa de Deus feita a Abraão e transferida a Isaac era: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Apesar de alguns homens de Gerar terem aí entulhado os poços cavados pelos colaboradores de Isaac, suas atitudes não refletiam a postura de Abimeleque. Além disso, Isaac era um homem de paz. Ele preferiu aí deixar de lado quaisquer tipo de discussões. Aceitou a proposta de paz aí feita por Abimeleque. A prosperidade de uma pessoa, além de depender de Deus, depende também da própria pessoa. Se necessário, reveja seus posicionamentos em relação à vontade de Deus para a sua vida. Reconheça que existem atitudes que precisam ser revistas e decisões que precisam ser tomadas por você, cujo resultado será a plenitude da bênção de Deus sobre a sua vida. Pode parecer difícil, mas você precisa se empenhar em cavar poços ou desobstruir os poços já cavados à procura de água, se é que você quer sobreviver no mundo espiritual. Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu mal. Fique tranquilo, pois o dia que ficar inviável a permanência da igreja do Senhor na terra, ela será arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estará para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo aconselha que nós devemos consolar-nos uns aos outros com essas palavras. Erga sua cabeça, caminhe para o santuário, tenha prazer em cultuar o Senhor, pois é Deus quem vai potencializar as suas ações nos mundos espiritual e material, para fortalecer a sua fé e honrá-lo diante dessa sociedade mergulhada no caos e sem conhecer o poder de Deus. Os momentos de crise, eu vou repetir para você, os momentos de crise é o terreno ideal para você usufruir das promessas de Deus para a sua vida, em especial a salvação da sua alma. Aproveite as oportunidades que Deus está colocando à sua frente. Tome decisões de acordo com a vontade de Deus. Siga as orientações divinas. Seja feliz nessa terra e, por fim, esteja na eternidade com o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.